obra do acaso que justamente hoje nós falaremos sobre a expressão lugar de fala. Vocês já ouviram falar? Então hoje a gente vai conhecer. O Dia da Consciência Negra, ou melhor, o Dia Nacional da Consciência Negra, ele é celebrado no Brasil em 20 de novembro, no dia de hoje. E esta data é porque é atribuído o dia de morte de Zumbi dos Palmares em 1695, num período que a gente está falando que ainda estava no nosso processo de escravidão no Brasil. E um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pelo fim do sistema escravocrata. Este dia foi instituído pela Lei de número 10.639, em que o documento incluiu também o tema História e Cultura Afro-Brasileira como componente curricular obrigatório das nossas escolas. Na imagem à esquerda, é importante lembrar também da força e luta das mulheres negras que, além de serem transformadas em escravas, também tinham seu corpo visto de forma erotizada e eram violentadas também. A imagem é de Dandara, que teve papel de fundamental importância na condução do Quilombo de Zumbi e era companheira de Zumbi dos Palmares. Lugar de fala, pessoal, é um conceito que tem sido muito falado ultimamente, muito discutido em debates nas redes sociais, através de figuras públicas, aliás, de muitas figuras públicas. Numa forma simplista de explicar, a gente pode dizer que a autoridade que uma pessoa possui para falar sobre a sua situação social enquanto pertencente a um grupo social, seja étnico, de gênero, religioso, político e outros. O conceito lugar de fala é usado atualmente por vários filósofos e ativistas de movimentos sociais, mas ainda há muita dúvida sobre o entendimento dele. Então, a proposta de hoje, principalmente sendo o Dia de Consciência Negra, a gente entender um pouco esse conceito. Quando nós falamos em lugar de fala, logo vem em mente a filósofa, escritora, feminista, ativista social e feminista negra, frisando, né? Djamila Ribeiro, nessa imagem que a gente tem aqui na tela. Vocês já ouviram falar de Djamila? Vale a pena quem ainda não conhece, buscar conhecer seu trabalho, seus estudos, dá uma olhadinha na rede social da Djamila. Inclusive, em 2017, ela lançou um livro com esse mesmo título, esse que eu coloquei aqui na tela, bem no centro. O título é Lugar de Fala. Por isso que é muito comum nós associarmos essa expressão a Djamila Ribeiro. Nós não se sabe assim precisar a origem deste conceito, mas para nós, principalmente aqui no Brasil, se popularizou através dela. Inclusive, nesse período de pandemia, ela fez muitas lives interagindo, conversando, né, debatendo com outras pessoas para desconstruir e tirar esse estigma e explicar de fato o que é lugar de fala. Este livro é um livro pequenino, assim, do tamanho mais ou menos da minha mão, mas a capa do livro, né, como está aqui na tela, mas ele é muito profundo nos ensinamentos, no que ele nos traz. São reflexões muito sérias e pontuais. Nas palavras de Djamila Ribeiro, eu vou dizer, abre aspas, né? O lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém, o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas. Isto é, traduzindo, em outras palavras, todos nós temos voz. Vocês concordam? Mas vocês acham que todas essas vozes da sociedade são ouvidas? O que Djamila nos traz de reflexão muito séria é que ela diz que a sua fala, a sua voz será ouvida dependendo do lugar que você ocupa socialmente. Deu para entender? A gente vai conhecer melhor, né? E aí fica essa pergunta: quem tem mais chance de falar, ou melhor, de ser ouvido na nossa sociedade? Então a gente pode entender que isto é o lugar de fala. Esse lugar é o local onde nós temos a nossa posição social. Então, nós não estamos falando de experiências e vivências diferentes que cada um de nós traz. Cada um de nós traz uma bagagem diferente de vida, o que nós passamos, seja no sentido emocional, seja no sentido familiar, seja no sentido profissional. Então, é como a gente diz que cada um de nós tem uma bagagem.
Mas aqui ela vai falar que nós não estamos falando dessas experiências e vivências diferentes que cada um de nós traz, mas das condições sociais que permitem ou não que esses grupos acessem lugares de cidadania. Ela vai falar em especial do lugar de fala, principalmente para os grupos minoritários, aqueles que não são olhados, os que são os que ocupam um local diferente na sociedade, onde a voz não é tão ouvida. Porque, pessoal, todos nós temos vozes. Quando a gente fala temos vozes, temos opinião. A gente tem o que acrescentar, a gente tem o que agregar, a gente tem o que discutir e falar socialmente, principalmente num período que a gente está vivendo de eleição. Mas ela quer dizer que, como eu já falei anteriormente, será que todas as vozes são ouvidas? Será que todas são atribuídas o mesmo peso e a mesma importância? Então, ou como ela diz, né, será que esses grupos também eles têm acesso a lugares de cidadania da mesma forma? Por isso que, assim, essa aula, na verdade, ela é uma conversa, é um debate estrutural. Esse assunto de lugar de fala é um debate estrutural, porque vem toda a formação da nossa sociedade. Como diz na imagem acima, cada grupo social é localizado socialmente. Por isso, todo mundo tem o seu lugar de fala. Nas palavras da socióloga Patricia Hill, não se trataria de afirmar as experiências individuais, mas de entender como o lugar social que certos grupos ocupam restringem oportunidades. A jornalista Rosane Borges, que é jornalista, doutora em Ciências de Comunicação e professora da ECA, da USP, que é a Faculdade de Comunicação da Universidade de São Paulo, ela resume o conceito à posição do sujeito. Então ela nos diz: esse lugar, que não é só geográfico, mas o lugar simbólico, define a sua posição no mundo. Ou seja, o que nós falamos não é só resultado de como vemos o mundo, mas de onde vemos o mundo. Ao analisar a população brasileira, vemos que as minorias a gente entende por grupos mais marginalizados da sociedade, ainda ocupam poucos espaços políticos, sendo menos representados e, por consequência, menos ouvidos. É nesse momento que entra o lugar de fala. O falar não se apresenta somente como uma emissão de palavras, ou como eu coloquei aqui, o balãozinho aqui do que eu estou falando, do que eu estou me posicionando. Eu, por exemplo, como Viviane, eu tenho o meu lugar de fala, de acordo com, seja da minha formação, de onde moro, de onde as minhas opiniões, né? Então, assim, não se trata dessa emissão, desse balãozinho aqui, ou melhor, o balãozinho aqui em cima, né? Não se trata disso, gente, de frases, de conversas, de palavras, mas e sim o existir como cidadão. Djamila explica que essa hierarquia estruturada na sociedade faz com que as produções intelectuais, os saberes e vozes desses grupos sejam tratados de modo inferior, fazendo com que as condições estruturais os mantenham em um lugar silenciado. Por isso que muitos filósofos negros e personalidades têm feito forte campanha na divulgação de estudiosos e pensadores negros, incentivando a leitura deles. É o que no curso de História nós falamos, que a história é contada pelo vencedor, ou seja, ela não é neutra e muito menos totalmente real. É até importante a gente falar que a gente está nesse acabamos de passar pelo primeiro turno e com relação à eleição dos vereadores, houve um número considerável, que bom, de sujeitos históricos negros, de mulheres, de homens, de trans também, inclusive de professores atuantes, professores negros. Então, assim, foi algo atípico e que bom que a gente deu esse passo, e é isso que nós estamos falando. Eles estão tendo a oportunidade justamente desse local, desse lugar de fala, se posicionarem e batalharem mais pelo o que seria essa minoria que precisa ser mais ouvida, que precisa ser defendida. No slide anterior a gente comentou, né? Eu comentei com vocês sobre que justamente eles estão incentivando a leitura de. Eu vejo muito assim nas redes sociais, nesse mês de consciência negra, para a gente divulgar também a leitura de pensadores, de advogados, de filósofos. Por exemplo, essa aula ela faz um diálogo imenso com a nossa aula de racismo estrutural. E quando a gente fala em racismo estrutural, entra o advogado,
Silvia Almeida, a gente está falando nós também podemos ler sobre Djamila Ribeiro, ler Quarto de Despejo, ler sobre Maria Carolina de Jesus, Conceição Evaristo. A gente está falando de tantos nomes de personalidades inteligentíssimas, e nesse momento a gente tem como falar que seriam essas vozes negras atuantes e ativistas que a gente tem que ouvir. A gente não pode, como eu mencionei agora há pouco, a história é contada pelo vencedor, né? Porque assim ficou muito na história a dever de como era tratado os escravos, os indígenas, né? E essa supremacia branca. Então a gente vê todo esse reflexo, por isso que a gente diz que é um racismo estrutural. A gente justamente não é o dia da abolição, como nós já falamos anteriormente, a questão não foi no dia 13 de maio, mas o que houve no dia 14, no dia 15, no 16, né? Onde foi colocada a população negra? Foi dada a oportunidade de empregos? Foi dada a oportunidade de estudo? Não, e foi daí então que a gente vê como esse racismo foi estruturado, né? Então, pessoal, a ideia do lugar de fala, é um conceito muito importante, tá? Ela tem como objetivo oferecer visibilidade a sujeitos cujos pensamentos foram desconsiderados por muito tempo. E que o mundo não pode ser visto de um golpe de vista geral e em sua totalidade, e sim nas suas particularidades, né? Segundo essas minorias também, como a gente está falando. Quando todas as falas importam, significa que nós estamos vivendo a pluralidade. E é isso que a gente precisa ter. Pluralidade de vozes, né? Pluralidade de lutas. A gente não tem que nomear, ou então... Nomear não, desculpa. A gente não tem que hierarquizar opressões. Quando eu falo isso, hierarquizar opressões, é justamente uma das teses de Djamila que eu estava estudando, e ela fala o seguinte: a dor da mulher que sofreu uma violência não pode ser maior ou menor que uma violência sofrida por um racismo, ou então, e outras. Todas as dores têm as suas máculas, né? Então a gente não pode hierarquizar onde dói mais, né? Ou o que dói menos. Mas não, a gente precisa ter essa pluralidade de vozes para todos nós lutarmos pelo que seria pela igualdade de direitos, pela humanização, pela diversidade. Então, assim, já que estamos hoje no Dia da Consciência Negra, por exemplo, eu vou citar um exemplo mais, né, específico de lugar de fala, um assunto de racismo, o que homens e mulheres negros passam. Ao tratar do assunto, eles têm uma vivência particular, literalmente. Eu vejo por amigas elas contando situações onde elas passam, seja no trabalho ou em outras. Então, literalmente, eles sofrem na pele tudo isso. Este nosso tema de hoje, como eu falei, ele faz esse diálogo, esse link completo com a aula de racismo estrutural. Porque todos nós, independente da cor da pele, precisamos ser antirracistas. Mas a minha fala sobre isso é diferente daquele que sofre na pele o preconceito e os abusos relacionados a ele. Isto é, o meu lugar de fala, mesmo sendo o mesmo assunto, ele é diferente. O meu lugar, entendendo-se, como falei, a minha posição social. Um branco pode falar de racismo? Essa fica uma pergunta sempre que gera alguns debates. E aí a resposta é, claro que sim. Um homem pode falar sobre feminismo? Com certeza sim também. Então vocês percebem, nós não estamos falando da proibição de um grupo falar sobre o outro, de uma dor falar sobre a outra. Na verdade, é a busca e a luta de posições de igualdade na criação de discursos e de práticas sociais. Como diz aí na imagem, estudar lugar de fala é investigar as hierarquias de fala, e é também postura e é também ética. Eu quero compartilhar com vocês um artigo muito bom que a professora de moda e design, Nayara, disponibilizou em suas turmas. Aliás, em sua aula de número 28, ela está ensinando a fazer um porta-máscaras mais do que útil nesses nossos tempos pandêmicos, inclusive separando o lado da máscara limpa, né, da usada, o que a gente considera, entre aspas, como suja. Dê uma olhadinha no nosso canal do YouTube, Biase Cedesp,
e confere essa aula que vale muito a pena. Esse artigo, então, que a Pro Nayara, ou como a gente chama carinhosamente, a Nay, ela disponibilizou dos grupos de moda, o artigo é do jornal O Estado de São Paulo, de 4 de novembro, ou seja, fresquinho agora, né? E se chama São Paulo Fashion Week Histórica. E diz que, em meio à pandemia, evento inova com desfiles online e cota racial. Após o coronavírus causar o cancelamento da temporada deste ano, que costuma ocorrer em abril, a edição histórica deste ano, que completa 25 anos, trouxe algumas novidades. A primeira é que desta vez o formato será 100% virtual e a segunda é sobre a cota racial. 50% dos modelos de cada apresentação devem ser afrodescendentes, indígenas ou asiáticos, com parentesco até segundo grau. É uma decisão histórica e é bom lembrar que não é um benefício, mas um direito conquistado. Nesta imagem, que é um trecho da reportagem, a estilista Angela Brito, ela diz ser sempre questionada sobre sua passarela constantemente ser composta por modelos negras, e por isso ela sabiamente responde com a pergunta: por que você não reparou antes que só tinha brancas? Foram décadas de brancas. Alguém perguntou o porquê de só brancas? Na reportagem, diz que a designer natural do país africano Cabo Verde afirma que não é sobre defender espaços apenas para a negritude, mas sobre mostrar a representatividade, principalmente no Brasil. Não é inserir um ou dois afrodescendentes. Ela nos diz que sua equipe de trabalho nos bastidores é diversa, mas a passarela, essa sim, apenas com negras, é proposital mesmo. E ela reforça dizendo: eu quero sim levantar esse questionamento. Eu quero que as pessoas se questionem e me perguntem. O movimento Pretos na Moda já confrontou os estilistas justamente porque sempre teve essa supremacia e o preconceito deles conseguirem, com os grandes estilistas, um espaço para atuarem na sua profissão. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, mais que oportuno nesse período, como eu falei, de eleição, onde todos tiveram oportunidade de fazerem, viabilizar o seu lugar de fala, né? E dando sequência na nossa datilologia, quer dizer, no nosso alfabeto em Libras, hoje a gente finaliza esse alfabeto com as letras X, Y e Z. X, assim, Y e Z. Lembrando, parecendo o Z do Zorro. Pessoal, nós terminamos por aqui então. Um excelente feriado a vocês, com consciência sobre o dia de hoje e mais ainda continuando a cuidar de si e a cuidar dos seus. É um exercício de auto-amor e amor aos que a gente ama. Principalmente que a gente aí tá percebendo que tem aumentado o número de casos. Então vamos fazer a diferença. Vamos, através do nosso exemplo, o exemplo de cada um de vocês, mostrar consciência, mostrar respeito, fazer valer o nosso direito de cidadania. Então, seguindo os protocolos de higiene direitinho. Fiquem bem. Então, bom feriado. Bye, bye.